Você sabe o que significa livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você ser dono das suas vontades, dono daquilo que você deseja, daquilo que você quer, administrador da sua própria vida. Foi um direito adquirido através do pecado, lá no Éden, para quem não se lembra. Você deve conhecer a história, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar de um personagem bíblico maravilhoso chamado Pedro. Pedro, que antes era Simão, mas através de uma chamada de Cristo, que deixou de ser pescador de peixes para ser pescador de homens, ele passou a ter uma nova identidade, porque ele teve um encontro genuíno com Deus. E muita gente faz interpretações de forma equivocada sobre Pedro, achando que Pedro foi covarde porque ele negou Cristo. Mas Pedro ele negou Cristo porque ele tinha uma chamada lá na frente, que ele precisava estar vivo para cumprir essa chamada. Por isso, Pedro de covarde ele não tinha nada. A prova é essa, que ele arrancou a orelha de um soldado mau, quando foram prender Jesus. Então Pedro de covarde não tinha nada. Pedro era turrão, Pedro era destemido, Pedro era forte. E ele enfrentaria qualquer coisa para defender o seu amigo, a saber, Cristo. É interessante a história de Pedro, porque Pedro ele teve que passar por cima de uma série de vontades, justamente para seguir Cristo. No primeiro contato que ele teve com Jesus, para você que não conhece a história, ou para você que conhece, mas não dessa forma, lá no cenário onde ele pescava, tinha uma pedra onde somente uma autoridade podia subir e falar. Então ninguém subia naquela pedra, porque a maior autoridade que tinha ali era Pedro. Pedro era o chefe dos pescadores. Mas quando ele viu Jesus Cristo lá subindo naquela pedra para falar, ele falou: pô, esse camarada aí não é qualquer um. Ele já ouvia falar da fama de Cristo, mas não tinha visto. E quando Jesus Cristo vai lá, sobe naquela pedra, toma a palavra, fala: lança a rede. Pedro lançou e falou: segundo a tua palavra eu lançarei. Lançou. E o resultado foi que os barcos não continham os peixes. O primeiro contato dele com Cristo foi esse. Mais à frente, com toda a experiência que Pedro tinha de pesca com rede, com tarrafa, com esse tipo de artimanha para pescar em grandes proporções, Jesus Cristo falou para que ele fosse no mar e lançasse com anzol, com a vara, para que pescasse um peixe único, que fosse suficiente para pagar os tributos de Cristo e de Pedro para o resto da vida. Olha só, Pedro passando por cima mais uma vez da sua vontade. A vontade de Pedro era peitar todo mundo, brigar com todo mundo, mas Jesus Cristo lançou covardia no coração dele. Rasgou o livre-arbítrio. Pedro, você não vai fazer, você não vai ter livre-arbítrio agora não. Porque livre-arbítrio é um resultado de pecado. E Pedro podia estar em pecado, porque ele ia ser o cabeça da igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, ele foi quem começou tudo. Jesus Cristo falou isso para ele, quando perguntou para ele de forma consecutiva: tu me amas? E ele respondendo triste: sim, 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 sim. Quando você era mais novo, você cingia a ti mesmo, ia para onde queria, fazer o que queria. Olha aí o livre-arbítrio. Todavia, quando for mais velho, irá para lugares que não queres, olha, fará coisas que não queres, olha. Então você que bate no peito, é suficiente, fala: eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu sou dono das minhas vontades, eu sou dono de mim, cuidado. Porque para entrar no céu não pode ser dono de si. Para entrar no céu tem que ser administrado por Cristo, porque o próprio Cristo um dia disse: contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele não falou isso de qualquer forma. Ele falou isso transpirando e sangrando. Lágrimas convertidas em sangue. Por quê? Porque a carne é fraca. A carne ela tem vontade de fazer aquilo que é cômodo, aquilo que é fácil, pelos caminhos mais curtos. Mas o Espírito anela pela santidade. Ele clama pela santidade. E Pedro, ele precisou disso. Ele precisou desse encontro genuíno com Deus para que ele abrisse a mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. E eu quero te fazer um convite através dessa mensagem. Para de bater no teu peito achando que você é alguma coisa. Porque se nós somos mais do que vencedores, é no nome dele. Não pelas nossas vontades, mas pela vontade daquele que nos chamou. Fique com essa mensagem.